Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos trabalhar uma temática que nós já vimos ao longo dos semestres passados, né? Nós vamos trabalhar a questão da avaliação de desempenho. E quando eu falo em avaliação de desempenho, tem que pensar assim, o que é avaliação de desempenho? Nada mais é que é uma ação desenvolvida geralmente pela área de RH, por pessoas numa empresa associadas diretamente à gestão de pessoas. E a avaliação de desempenho acontece por quê? Para eu avaliar resultados. Para eu avaliar, além da performance de cada indivíduo, de cada setor, de cada departamento da empresa, eu preciso avaliar resultados. A avaliação de desempenho só tem sentido quando eu faço com esse propósito. Considerando que eu trabalho com N número grande de funcionários da empresa e colaboradores, eu preciso a todo momento estar avaliando resultados. Então, a avaliação de desempenho não se remete apenas ao desempenho do colaborador como pessoa, né, individual, mas de uma equipe, de um segmento, de um setor da empresa. E por que a avaliação de desempenho é muito importante? Porque a partir dela eu consigo corrigir rumos. E ela faz ser necessária. É uma prática bastante recente nas empresas, né? Porque as empresas mais tradicionais, mais antigas, não tinham essa postura. E esse novo modelo de gestão de pessoas hoje, ele passa por essa proposta, né? E então é possível observar que o mercado é muito seletivo, é muito competitivo, e se eu como gestor não tenho essa prática de avaliar o desempenho da empresa como um todo, eu corro um grande risco de ficar para trás. Cada vez mais as organizações buscam avaliar seus colaboradores. Por quê? Na performance, nas competências. E hoje eu faço avaliação de desempenho por competências. Que competências que o meu colaborador precisa ter para desenvolver melhor as funções que lhe cabem? Por exemplo, a avaliação de desempenho, ela revela para o gestor, na verdade, lacunas, que são os gaps. Onde estão os meus gaps, né? Tem uma parte que o autor coloca para nós assim, diante desse possível fracasso, as consequências geradas podem ser consideradas perigosas para as corporações, pois o clima organizacional geralmente é afetado, as pessoas sentem-se desorientadas e muitas vezes deixam de lado o compromisso com a empresa que atua. Para saber como a avaliação de desempenho com foco em competência deve ser usada, os critérios necessários à sua utilização, o papel do RH. Qual o papel do gestor de pessoa na avaliação de desempenho? Quem que faz a avaliação de desempenho? Nós já vimos ao longo das nossas literaturas que a avaliação de desempenho ela pode ocorrer pelo chefe imediato. O chefe imediato avalia a avaliação de desempenho do colaborador em si, da equipe, do setor, pode avaliar semanalmente. A periodicidade, não existe uma regra. A questão da avaliação de desempenho, na verdade, ela acontece de acordo com as necessidades. Lembra que nós conversamos? A partir do momento que o colaborador ele é contratado e começa a fazer e passa a fazer parte daquela equipe, daquela empresa, desde o seu primeiro dia na equipe, ele está sendo avaliado. É função do chefe imediato, o gerente de linha, o diretor do setor, do departamento, avaliar esse colaborador para ver se ele se adapta às rotinas do novo cargo, da nova função, e se ele não se adapta. Ocorrendo um gap nesse intervalo, que são as lacunas, é função minha como gestor olhar para esse colaborador e perceber que ele precisa de uma orientação. Eu não posso, na verdade, contratar um novo colaborador e jogar ele aos leões. A avaliação de desempenho em qualquer setor, seja público ou privado, ela acontece a partir do primeiro momento que o sujeito, o colaborador, ele adentra e faz parte da minha equipe. Por isso que é necessário trabalhar com feedback. Então, a avaliação de desempenho eu posso trabalhar por meio de observação, por meio de gráficos, por meio de questionário,
por meio de perguntas, por meio de conversa informal, por meio de uma dinâmica de grupo, por meio de uma avaliação escrita, que eu ou o colaborador vamos registrando ao longo do seu percurso para observar o processo de cada equipe. É muito necessário que eu não avalie só o colaborador, que eu avalie, na verdade, o processo, o grupo, a equipe no qual ele está inserido, a função que ele exerce. Por isso que é um desafio nosso, eu trabalho com competências hoje, ó. E aí, ó, qual que é a importância da avaliação de desempenho com foco em competências? Frente a um mercado muito competitivo. Nós sabemos que o nosso mercado hoje é muito competitivo. Exige muito do colaborador em si, na sua equipe, da equipe, e exige também do gerente que está por trás dessa equipe. Que está à frente dessa equipe. Toda equipe tem um gerente, um responsável que comanda essa equipe, que é o líder. E é importante, na verdade, diferenciar o que é avaliação de competência e o que é avaliação de desempenho com foco em competência. É importante diferenciar que a avaliação de competências e a avaliação de desempenho com foco em competência são instrumentos distintos, são coisas diferentes. O primeiro, a avaliação de competências, visa a mensuração das competências do colaborador por meio dos conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso CHA. Conhecimento, habilidades e atitudes. Já a avaliação de desempenho com foco em competências, é preciso materializá-la. Deve mensurar a entrega do colaborador, ou seja, não basta ter a competência, é preciso fazer. Não basta o colaborador saber, ele tem que mostrar, materializar o que ele fala aqui no texto para nós, que vocês têm no site da entrevista. Eu preciso, como é que eu trago essas competências, como é que eu afloro uma competência do colaborador, por exemplo, saber trabalhar em equipe. Ele sabe, mas como é que ele materializa? Como é que eu observo isso quando eu penso em avaliação de desempenho? E por meio da observação, eu trago essas competências que o sujeito, o colaborador, ele pode apresentar ou não, e nesse sentido, eu vou dar um feedback. Eu chamo o colaborador, a sua responsabilidade, e mostro para ele só, naquele trabalho que precisávamos da sua participação, você participou de uma maneira muito tímida. Era para você participar 100% e você participou 50%. O que aconteceu? Isso é avaliar a competência. Ele tem todas as possibilidades de se trabalhar, desenvolver essa competência, mas em algum momento ele não aconteceu. Isso não aconteceu. E a função minha como gestor, na verdade, dar esse feedback para o sujeito. Na verdade, existem organizações que realizam um mapeamento de competência. Por quê? Por conta de gráfico, por meio de escala, por meio de questionário, eu vou mapeando quais competências aquele funcionário tem e o outro não tem. Então, eu vou mapeando quem é bom nisso e quem não é bom naquilo. Isso é avaliar desempenho. Por quê? Numa proposta de treinamento, e a avaliação de desempenho, na verdade, pessoal, ela não existe só com um fim, na verdade, de ter um treinamento. É claro que o treinamento, ele nasce, em grande medida, das avaliações que eu tenho. Se uma equipe atingiu a meta, se uma equipe não atingiu a meta, lembra que nós conversamos em sala? Quando eu trabalho a questão de metas de produção no mundo corporativo, e lá no final do semestre, do bimestre ou do ano, a empresa não atingiu a meta, eu tenho que buscar as causas raízes, que nós trabalhamos em sala de aula já, a questão do diagrama de Ishikawa, busca a causa raiz, busca os porquês, não é para buscar culpado, isso é avaliar desempenho. E o desempenho, na verdade, como um todo, não é o desempenho do colaborador em si, o desempenho da empresa. Porque é que a nossa empresa, nesse período de 2021, não atingiu a meta? Quais os fatores, quais as causas externas ou internas que colaboraram negativamente para eu não atingir a meta? Isso é avaliar desempenho. Aí eu vou buscando onde que está a lacuna.
Por meio disso aí, eu vou pensar num plano de ação. O plano de ação pode ser uma conversa, às vezes com o colaborador. O plano de ação, em grande medida, pode ser um treinamento para determinada equipe. O plano de ação pode ser um documento orientador. Essa é a proposta quando eu penso em avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela ela nasce das necessidades do grupo, da empresa, e ela, em grande medida, ela pode acontecer eu me autoavaliar, em que momento que eu sento com o meu colaborador para ele se autoavaliar, em que momento que eu oportunizo na minha empresa, no meu setor, que o colaborador se autoavalie e fale: não, eu não consegui fazer isso por conta disso. É muito complicado, muito complexo, difícil, acredito, a pessoa se autoavaliar. Não, eu falhei, eu não consegui a meta por conta disso. A nossa equipe não conseguiu a meta por conta disso, se autoavaliar. Isso é uma proposta de avaliação de desempenho. Outra proposta é eu avaliar a equipe se autoavaliar, eu como gestor avaliar a equipe sozinho, eu como diretor da empresa avaliar a empresa como um todo. Aí eu posso avaliar, como eu falei, por escalas gráficas, pelo feedback que o colaborador pode me dar, por um questionário, por um trabalho, por uma observação. E é muito interessante que o gestor de pessoas, nesse momento, ele sai do seu gabinete, sai de sua mesa e ultrapassa os limites dos setores, que ele se adentra aos setores, ouça os colaboradores, converse com os setores. Isso é avaliação de desempenho. A avaliação do desempenho, na verdade, se dá também pela observação do colaborador, né? Que passo que nós temos? Existe um modelo, né, de avaliação de desempenho para adotar o processo de avaliação de desempenho com foco em competências. Primeiramente, eu tenho que saber assim: os meus colaboradores conhecem a missão da empresa, conhecem a visão da empresa, conhecem os valores organizacionais? Porque se eu não conheço, se eu percebo que não está muito bem definido para os colaboradores qual a missão, quais os valores, essa cultura organizacional em que o colaborador se veja, faça parte dessa empresa, em grande medida ele não vai vestir a camisa. Então, para ele atingir meta ou não atingir meta, para ele não tem significado nenhum. Quando os valores da empresa, quando a missão, quando a visão da empresa está muito bem definida e muito claro para a equipe como um todo, pode ter certeza que o desempenho é outro. As pessoas precisam conhecer e compreender essa missão, esses valores. E, em grande medida, a empresa precisa fazer uma disseminação da comunicação, né? Uma campanha de comunicação demonstrando quais os objetivos, quais as suas metas. Lembra que nós falamos em um momento, eu lembro, nós tratamos da importância da empresa ter um painel de gestão à vista. O que é isso? Tem um painel em algum local da empresa no qual as pessoas transitem por esse ambiente e visualizem qual a cultura da empresa, quais as metas da empresa para 2021, quais os valores que são agregados. Isso nós chamamos de cultura organizacional. E a avaliação de desempenho passa por isso. Eu preciso conhecer, todo mundo ganha. Então eu vou desmistificando boatos. Não, o chefe falou isso, o outro chefe falou aquilo. Não, está lá no painel, na entrada da empresa, que a nossa meta para 2021 é essa meta aqui. Não se questiona. Tá? Então a avaliação de desempenho passa por isso também, passa em grande medida pela boa prática, pela boa gestão do colaborador.